Meus amigos, Blue Lock é uma obra focada principalmente no individualismo dos jogadores, mas isso não significa que nós não podemos ter duplas para ressaltar ainda mais o egocentrismo dos nossos personagens. É por isso que hoje eu vou colocar aqui o meu top 10 duplas de Blue Lock. Vamos lá. E lembra de deixar o like, se inscrever e comentar já o seu top 10, a sua dupla favorita que a gente viu até agora na obra de Blue Lock. Vambora. Em 10º lugar, eu tô colocando aqui Izagi e Nagi. Uma dupla que a gente teve, infelizmente, por pouco tempo ali na segunda seleção, na primeira temporada, mas já foi uma dupla muito boa. Nós temos o gênio da adaptabilidade com o gênio geral de Blue Lock. Tudo bem que na época o Izagi ainda tava descobrindo, ainda tava entendendo o potencial dele, enquanto o Nagi já tava mais avançado, e olha como as coisas mudaram nos capítulos mais recentes, mas foi uma dupla que foi muito boa de assistir enquanto aconteceu, só que eu não acho que ela teve tanto impacto para estar muito alta, então eu vou colocar aqui em 10. Em 9º lugar, nós temos agora Izagi e Kurona. No jogo do Sunshine, Izagi e Kurona foram os grandes astros da partida, e eu falo astros literalmente, já que eles possuem essa aura de constelação muito bonita. O Kurona, simplesmente o Izagi e o Kurona foram 2 contra 20 na partida contra o Sunshine, porque o próprio Bastard estava vindo só o Kaiser. Então, o único que o Izagi tinha para ter algum tipo de apoio era o Kurona, então ele e o Kurona tiveram que fazer tudo. E claro, o Izagi só não marcou porque, assim, vários fatores, mas o principal é que o Kaiser acabou atrapalhando ele. Se não fosse por isso, Izagi e Kurona teriam dominado a partida, um pouco abaixo do Kaiser, é claro. Em 8º lugar, Izagi e Bashira. Sim, eu sei que tem muito Izagi aqui, mas vou fazer o quê? O cara é o protagonista, o cara é o que tem mais tempo de tela. Izagi e Bashira, a primeira grande dupla que nós vimos na obra. Eu simplesmente sou apaixonado por essa dupla e eu mal posso esperar para na Copa do Mundo nós vermos de novo essa dupla em ação. O Izagi e o Bashira tem uma sinergia maravilhosa, porque o Izagi, pelo menos antes do despertar dele, era quase, entre muitas aspas, submisso ao Izagi. Ele queria jogar futebol com o Izagi, ele tinha medo de jogar futebol sozinho. Então ele era uma dupla muito mais suporte. Depois do despertar do Bashira, agora não. Agora o Bashira se enxerga como um igual perante ao Izagi, ou até melhor, porque o Bashira quer ser o melhor do mundo. Então agora eles formam duplas, não para o Bashira apoiar o Izagi, mas para os dois se devorarem e irem em frente, porque isso é o principal fator de Blue Lock. Uma dupla não é para você ser o suporte do outro, e sim para vocês se devorarem até o topo. Então em 8º lugar, Izagi e Bashira. Em 7º lugar, Shidou e Charlie. Uma dupla que eu particularmente sou muito fã. Se fosse de gosto pessoal, talvez ela estivesse, sei lá, em 3º ou 2º, porque eu adoro o Shidou e eu acho o Charlie maneiríssimo. Mas no sentido de habilidade, nós infelizmente vimos muito pouco de Shidou e Charlie. Sim, o Shidou fez um gol lá, meio que fora de tela, na partida contra o Barça, mas foi muito pouco. A gente viu literalmente só o passe e o chute. A gente não viu todo o desenvolvimento que teve, por exemplo, no jogo do PSG, do Charles tendo realmente essa capacidade de ler o campo, tendo metavisão, e o principal é que o Charles tem os passes assassinos, passes que ele sabe que se alguém alcançar é gol na certa, só que são passes extremamente difíceis. Isso é um dos grandes fatores do Charles, que é, ele se entendia muito fácil, porque ele quer dar os passes que ele acha divertido, que ele acha legal, só que ninguém nunca alcança até chegar o monstro Shidou Ryusei. Quando você passa a bola pro dragão, você pode ter certeza que vai ser gol. Então, pela dinâmica extremamente divertida e matadora dessa dupla, em 7º lugar, Shidou e Charlie. Em 6º lugar, a dupla de alemães Kaiser e Ness. Também uma das duplas mais fortes que nós vimos em Blue Lock, e uma dupla que vai vir, eu tenho certeza, com tudo, mas assim, a gente não perde por esperar o que vai ser essa dupla na Copa do Mundo Sub-20. Porque o Ness, ele é completamente subserviente ao Kaiser. O Kaiser realmente só enxerga o Ness como uma ferramenta para marcar gols. Só que o Ness, ele também tem uma habilidade única de ler o campo de uma maneira incrível e saber onde fica a melhor posição, obviamente, para o Kaiser chutar. Mas, pós despertar do Kaiser e pós despertar do Ness, aonde o Ness realmente agora entendeu melhor quem é o Kaiser, entendeu e foi conversar com o Kaiser dizendo: você não é um lixo, você é um ser humano. E eu, com meu novo ego, quero te ajudar a entender isso. Então agora o entrosamento do Kaiser e do Ness vai ser algo de outro mundo. Eu acredito que se nós acompanhássemos no futuro e nós víssemos como eles vão estar na Copa, essa dupla estaria mais em cima. Mas, como as outras duplas eu acho que tem um entrosamento melhor que essa, eu tô colocando essa aqui em 6º, muito merecido, Kaiser e Ness. Em 5º lugar nós temos Izagi e Rin. Uma dupla que, olha, se fosse só pelo que a gente viu até agora, ela não estaria tão acima assim. Mas nós já tivemos o capítulo 312, onde Izagi e Rin já vão começar jogando. E eu não tenho como não esperar que essa dupla vai ser absolutamente insana.
o Rei Demônio e a Besta de Blue Lock jogando juntos, você tem coragem de me dizer que não vai ser um absoluto massacre o que eles vão fazer? E que, apesar da gente ter visto pouco dessa dupla, ter visto só no jogo da Sub-20, pelo que a gente viu no desenvolvimento da Liga Nego Oeste, dá pra dizer que essa dupla não vai ser um completo massacre na Copa do Mundo? É lógico que não. Então aqui, Izag e Rin em quinto lugar. Em quarto lugar, Izag e Hiyori, porque aí sim nós temos um jogador focado em passar a bola, no caso obviamente o Hiyori para o Rei Demônio. E nós vimos como o Hiyori evoluiu absurdamente em só 2 jogos. O Hiyori, de novo, tem metavisão, tem uma leitura de campo comparável à do Izag, já que nós vimos que o Hiyori é o único que enxerga o campo da mesma maneira que o Izag, e assim, os passes do Hiyori foram ditos serem comparáveis aos do Itoshi Sai. Então não tenho o que dizer, o Izag sempre sabe onde é a melhor posição para estar em campo, e o Hiyori sempre sabe também aonde é a melhor posição, e ele tem o melhor passe para fazer essa posição se tornar real, para fazer essa reação química de passe e posição se tornarem real. Então não teria como não colocar Izag e Hiyori em quarto lugar. Em terceiro lugar, Nagi e Rell. Aqui eu vou dizer que é muito mais pela dupla ser icônica do que realmente por habilidade, porque realmente, uma das primeiras duplas que a gente viu e uma das duplas que mais perdurou e que fez um dos gols mais incríveis que nós já vimos em todo o Blue Lock. O Nagi e o Rell tem uma sinergia única, que ok, foi perdida após o ego do Nagi morrer, mas que foi muito forte enquanto durou. E o Rell, sendo capaz de copiar perfeitamente todos os jogadores, e inclusive o Nagi, era como se tivéssemos 2 Nagis em campo, 2 gênios em campo. E essa reação química dos dois, de novo, deu resultado a o gol mais inacreditável da obra. Então assim, pelo fator icônico de duplas, não teria como não deixar o Nagi e o Rell aqui em terceiro lugar. Em segundo lugar, quem que nós temos? Shidou, Ryusei e Itoshi Sai. Porque essa dupla precisou de, atenção, 45 minutos, meio tempo de jogo. Essa dupla precisou de meio tempo de jogo para dominar o campo. Não foi 2 jogos que nem o Hiyori, não foi toda uma vida que nem o Kaiser e o Nash. Foram 45 minutos para ter uma sinergia única desses 2 jogadores. Shidou sendo o atacante matador que vai fazer gol de qualquer lugar, e Itoshi Sai, que tem um pouco do fator do Charles também. Ele coloca os passes mais impossíveis, mas não existe impossível quando você fala de Shidou e Ryusei. Então é claro que também essa dupla ficou icônica, só por causa de meio tempo de jogo, não tinha como não colocar Shidou e Sai em segundo lugar. E em primeiro lugar, vocês já sabem, né? Se ela não apareceu até agora, é porque é óbvio que em primeiro lugar nós teremos que ter Michael Kaiser e Izag Ioichi. Uma dupla que foi esperada por anos desde que a gente viu o Kaiser pela primeira vez, e nós vimos que o Kaiser tem um estilo de jogo praticamente idêntico ao do Izag. Na verdade, o Kaiser tem um estilo de jogo ideal que o Izag quer alcançar. Então, o Izag durante toda a Liga Nego Oeste quis devorar o Kaiser, quis aprimorar o estilo de jogo do Kaiser a ele mesmo. Mas o que aconteceria se nós tivéssemos 2 Michael Kaiser em campo? Essa foi a condição necessária para vencer o gênio Itoshi Rin. E a sinergia do Kaiser e do Izag foi uma coisa tão única, e os painéis deles juntos são tão épicos, assim, o nível de épico dessa dupla, só por isso ela já merece estar em primeiro lugar. Porque esses painéis, o Kaiser Impact Magnus Cross, que é um passe que eles inventaram, que é o passe mais rápido do mundo, simplesmente o Kaiser e o Izag correndo em campo, recebendo passes de todos eles, trocando passes entre si, combinando que a sorte iria decidir quem vai ser que vai marcar o último gol. E simplesmente, de novo, 2 mestres de metavisão, 2 mestres no campo jogando juntos. A emoção que eu senti, que eu imagino que todo mundo sentiu lendo a partida do PXG e vendo o Izag e o Kaiser juntos como dupla, simplesmente os 2 aprendizes talentosos, mais talentosos da obra, se fundindo em um só para vencer os gênios, foi algo épico demais, e não teria como eu não colocar Kaiser e Izag em primeiro lugar. Mas como a minha opinião não vale nada e sim a sua, diz aí o que você acha, qual dupla você coloca em primeiro, em segundo, terceiro, dá aí o seu top 10, seu top 20, 30 duplas que você acha aqui em Blue Lock, diz aí o que você pensa, deixa o like, se inscreve, comenta, um grande abraço a todo mundo que assistiu, e é isso aí, valeu! E agora a parte de agradecer aos membros, lembrando que você pode se tornar membro aqui do canal, agradecimento ao Leon por ser o primeiro membro aqui do canal, muito obrigado cara, de coração, valeu!